Bom, eu vou já compartilhar. Pode já compartilhar a tela aqui, né? Pode. Maravilha. Deixa eu só. Opa. Ah, vocês estão vendo aí? Sim. Então, boa. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou o Guilherme Coelho, eu sou um dos líderes de tecnologia aqui do Pagar.me, que é uma das empresas que a gente tem no Grupo Stone. O Pagar.me é uma empresa voltada para a frente digital da Stone Co. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui também. E aí a ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre como aprender a programar, ou para quem já sabe, ou quem já tem um pouco de contato com programação, também acho que vai ter algumas dicas que eu pessoalmente uso ainda no meu dia a dia, que eu acho que podem ser úteis para qualquer pessoa, é, queira ela já saiba programar, já esteja programando, trabalhando na área, ou ainda, ou enfim, queira começar nessa área, tá bom? É, eu não combinei com a Gisele, mas se vocês quiserem ir mandando perguntas no chat, conforme a gente for passando pelos tópicos, fiquem super à vontade. Eu vou tentando responder ao máximo e qualquer coisa a gente responde no final também todas as dúvidas, tá bom? Boa, deixa eu me apresentar então propriamente. Como eu falei, eu sou líder de engenharia aqui do time do Pagar.me. Tá aparecendo um negocinho na frente, né? Deixa eu ver como que eu Aqui, faço pra... vê se é nesse quadradinho aí pra projetar. Não sei se é nesse Opa, quadradinho aqui embaixo. aqui, será? É, ó, foi. Boa. Esse negócio de tecnologia, né? Complicado. Eu entrei na empresa no Pagar.me em 2015, quando a gente ainda tinha 5 devs na empresa inteira. A gente ainda era uma startup, estava começando a empresa na prática. E hoje a gente tem um time com mais de 100 desenvolvedores, então desenvolvedores de produto, na operação. É, e e o Pagar.me, para mim, foi uma grande escola, assim, do ponto de vista de tecnologia. Primeiro porque muito da minha formação como programador, como desenvolvedor de software, foi na Pagar.me, mas porque a Pagar.me já nasceu como uma empresa de tecnologia forte, assim. Então, quando uma empresa nasce, a gente vê muito falando, né, hoje em dia sobre transformação digital em empresas grandes querendo cada vez mais se digitalizar e incorporar tecnologia no dia a dia, que é um desafio gigante. No Pagar.me, até na própria Stone, a gente já nasceu com uma cabeça muito forte de tecnologia, e isso permitiu a gente crescer de uma maneira assim extremamente acelerada, porque a gente basicamente conseguiu estruturar a empresa para como a gente é uma empresa de pagamentos, para a gente conseguir, ao máximo, ter uma operação enxuta. Então, não tem por que eu ter 30, 40 pessoas fazendo um trabalho não criativo ou extremamente operacional e extremamente repetitivo, quando eu posso, com tecnologia, automatizar esses processos e usar essas pessoas para começar a pensar em resolver outros problemas, né? Que a gente vai discutir um pouquinho sobre como programação não resolve todos os problemas, a gente ainda precisa do ser humano, então é muito bom ter seres humanos inteligentes fazendo esse tipo de trabalho, de pensar em como resolver esses problemas, do que ficar necessariamente fazendo um trabalho que pode ser, de fato, automatizado. É, igual eu falei, entrei na empresa quando ela tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. A gente já nasceu muito próximo da própria Stone, né? Depois a gente foi 100% adquirida pela Stone. E acho que é uma mega oportunidade que eu tive, assim, de conseguir trabalhar em um negócio que é extremamente crítico, né? Porque a gente está lidando com o dinheiro das outras pessoas, a gente tem uma mega responsabilidade, então
Todos os nossos desenvolvedores também levam muito dessa responsabilidade, e a gente também tem uma mega alavanca, né, de conseguir levar com tecnologia oportunidades para outros, para o próprio mercado, né, para evoluir o mercado. Acho que o mercado ainda no Brasil ele é muito não digitalizado, e agora com todo esse cenário da quarentena, do Covid-19, acho que a gente conseguiu, inclusive, aproveitar essa nossa cabeça de tecnologia para pensar em soluções para os clientes que estão passando mais dificuldade nesse cenário, né? Então, acho que isso é um ponto super legal, não só falando do nosso produto, da nossa empresa, mas como isso só é possível com tecnologia, e a gente entende desse papel, a gente entende a responsabilidade que a gente tem com esse papel. Eu sou uma pessoa mega animada de ver as pessoas crescendo ao meu redor. Eu acho que eu entrei no Pagar.me, assim, como um programador, digamos, iniciante, ainda tinha muito para ver na vida, e ao longo do tempo, né, a empresa, como qualquer startup, cresceu extremamente rápida, e eu pude aproveitar esse crescimento. Então eu também cresci muito como pessoa, como profissional, e acho que hoje, né, tendo uma posição de liderança, a coisa que eu mais gosto de ver, e aí falando até um pouco especificamente de tecnologia, porque permite isso, é contratar pessoas e formar pessoas dentro de casa, e ver essas pessoas transformando em programadores muito melhores do que eu. Então, confio muito mais na galera que eu já contratei, programando no dia a dia, do que necessariamente eu estando lá escrevendo código, né? Então, isso é algo que realmente, acho que, assim, encontrei quase que uma vocação, assim. Então, na minha posição, eu tento também passar para a empresa inteira sobre essa importância de também conseguir formar as pessoas, e a gente tem uma cultura muito forte de equipe, de, cara, cada um empurrar uns aos outros, jogar os outros para frente, e eu, enfim, acho que eu estou no lugar certo, assim, porque esse é o tipo de empresa que eu realmente gosto de trabalhar, e foi o que me fez ter todo esse crescimento também, tá? Agora eu não estou vendo, como eu entrei no full screen, eu não estou vendo as mensagens no chat, então a gente combina de responder depois, tá? A Gisele me ajuda aí a organizar depois as dúvidas. Eu posso ir te passando também. Pode ser. Pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Fechado. Boa, vamos lá. Acho que, pelo que eu entendo, né, acho que aqui na call a gente tem um público bem misto, né? Acho que tem gente que está na faculdade, gente que está na área, gente que está pensando em entrar na área, e gente que não tem a mínima ideia de, cara, o que é esse negócio de programação. Então, acho que vamos botar todo mundo na mesma página. Acho que as razões que eu tento trazer aqui são razões gerais, tá? Por que aprender a programar, né? Mega trabalhão. Por que fazer isso? Primeiro porque é uma skill extremamente democrática. Eu já explico o que eu quero dizer com isso. E tem poucas barreiras de entrada, né? Então, até um paralelo que eu faço a pessoa que quer ser médica, ela não tem escolha a não ser passar por anos e anos de medicina, que a responsabilidade dessa profissão exige, né, para você ter o conhecimento que você precisa estar lidando ali com uma vida diretamente, né? Então você tem uma barreira necessariamente. A mesma coisa para engenharia e para outras áreas. Você dificilmente consegue desenvolver uma skill dentro dessa área sem passar por todas essas barreiras. Quando a gente fala de programação, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da faculdade também, e não é que em programação você não precisa ter esse tipo de coisa, igual a gente falou, a gente tem também muita responsabilidade, no limite até vidas dependem da gente também, mas você consegue ter um acesso ao tipo de conhecimento que uma pessoa que está na faculdade ou que já exerce a profissão, sem muitas barreiras. Então, o que você vê muito nessa área, para quem acompanha, são pessoas muito, muito jovens entrando na área,
O próprio Pagar.me, ele foi fundado por dois moleques, tá? Digamos assim, dá para dizer assim, de 16 anos. Então, 5 anos atrás, eles tinham 16 anos. E o Pedro, que é um dos fundadores, ele, na minha opinião, um dos melhores programadores que eu já conheci, assim, tendo, enfim, entrevistado vários desenvolvedores sêniores e várias pessoas especialistas no mercado, porque ele começou também ali a programar desde criança, tinha uma aspiração muito grande nessa área, hackeava iPhone, era uma pessoa realmente curiosa. E aqui dentro do próprio Pagar.me a gente também tem várias pessoas, né, com uma baixa idade, assim, digamos assim, pessoas super jovens, que também estão construindo uma carreira super, super relevante. Então, você vê, né, você já não tem, a gente vai falar novamente sobre faculdade, mas você já não tem essa questão de você ter que passar por todo um ritual, adquirir todo um conhecimento de uma maneira extremamente formal. Essas pessoas, o Pedro, por exemplo, conseguiu ter acesso a isso por outros caminhos, né? Porque acho que com programação, vocês vão ver que tem, hoje em dia ainda mais, 1 milhão de maneiras de você começar a programar, maneiras gratuitas, maneiras em português, para quem não sabe falar inglês. Então, você tem muito, muito conhecimento. Acho que as pessoas estão expostas, elas têm acesso às ferramentas. Acho que falta ainda muito, acho que até a ideia dessa talk é trazer um pouco de organização de como usufruir desse tipo de acesso, né? Então, novamente, é uma skill, sim, extremamente democrática. Você vai aprender a resolver problemas. Eu acho que eu tenho uma crítica até ao nosso sistema de educação básica, assim mesmo, que acho que a gente aprende muito sobre alguns conteúdos específicos e a gente não desenvolve muito, enfim, né, falando de educação de maneira geral aqui no Brasil, essa habilidade de resolver problemas, de explorar alternativas, de identificar quais são os reais problemas, de testar, usando até o próprio método científico, de ter uma hipótese, testar, validar, aprender com isso, tirar conclusões, partir para outras hipóteses. Isso eu acho que é uma skill que é muito pouco desenvolvida, tá? Falando assim, até não só da educação básica, mas muitas pessoas saem da faculdade sem ter essas skills. E aí, quando elas vão para uma empresa e elas têm que fazer isso no dia a dia, eu sinto que elas sofrem um baque, assim, putz, eu tenho todo um conteúdo, mas a pessoa não está acostumada a estar exposta a um tipo de problema da vida real e tem muita dificuldade de conseguir resolver. Programação, eu até falo para as pessoas aqui, tipo, o que a gente faz não é escrever código, assim. Escrever código é só um jeito, assim, que a gente tá fazendo, mas o que a gente faz na prática, no dia a dia, é aprender a resolver problemas. Inclusive, eu levaria isso para quem estiver vendo isso e quiser trilhar uma carreira de programação, para se lembrar desse ponto, porque, inclusive, quando a gente for falar de mercado, vocês vão ver que as boas empresas de tecnologia, elas não procuram bons escrevedores de código, pessoas que sabem de uma linguagem de programação específica, têm um conhecimento específico. Óbvio que isso é importante, mas as boas empresas de tecnologia procuram pessoas que conseguem resolver bem problemas, que tenham essa skill bem desenvolvida, tá? Então, aprender a programar de verdade, de uma maneira mais prática, te ajuda muito a desenvolver todas essas skills que você precisa para resolver problemas, raciocínio lógico, enfim, todas essas skills, tá? Ter mais alavancas para conseguir resolver problemas do mundo. Acho que a gente está numa era, né? Acho que assim, primeiro, tecnologia, não sei se está claro para todo mundo, mas é algo extremamente recente, tá? Falando da humanidade, assim, em geral, essa tecnologia tão acessível da maneira como a gente tem hoje. Então, eu gosto de usar bastante referência, de referência ao próprio lançamento do iPhone, né? O primeiro iPhone foi, 2007, 13 anos atrás.
Antes disso, não existia smartphone. E 13 anos atrás foi praticamente ontem. Assim. Então, a gente está num período da história onde tem muita coisa que está vindo desse mundo antigo, que são coisas que era a maneira como a gente sempre tocava as coisas, o business as usual, do mundo antigo sem tecnologia, sem esse acesso à informação. Daqui a alguns 10, 20 anos, a gente vai estar numa era muito mais automatizada, muito mais com a tecnologia muito mais incorporada, e acho que a gente está num período bem de transição. Então, tem muita aprender a programar, né, te traz uma alavanca, de fato, para você conseguir enxergar esses problemas do mundo atual e do mundo futuro também, do mundo do passado, e te dá muito mais ferramenta para você conseguir resolver esses problemas. Acho que com programação, igual eu comentei no Pagar.me, né, a gente automatiza uma série de tarefas operacionais, né? A gente consegue ter um efeito multiplicador muito grande, assim, que a gente consegue fazer um trabalho que sem tecnologia, sem programação, você precisaria de 5, 10, 15 pessoas para fazer um único trabalho. Que um desenvolvedor consegue, um bom desenvolvedor consegue fazer e resolver o problema de forma definitiva. Então, ter programação como uma skill, como uma linha no seu currículo, ou mais uma skill que você tem, acho que consegue te dar um pouco mais de repertório para justamente entrar nessa parte de resolver problemas aqui que eu mencionei, tá? E acho que uma outra coisa que, além da gente não ser muito treinado a resolver problemas, a gente não é muito instigado, e aí falando tanto da própria educação quanto do mercado de trabalho, ao nosso olhar de curiosidade e criatividade, né? Então, programação te traz muito disso, assim. E, novamente, isso ter esse instinto curioso de entender como as coisas funcionam, desenvolve muito sua criatividade e te traz muito mais repertório também para você conseguir resolver problemas na vida real. Então, por exemplo, a gente está assistindo aqui uma call no Meet, e assim, cara, como é que está sendo transmitido através da internet, sabe? Como é que um vídeo é representado é transmitido através da internet, sabe? Tipo, você consegue começar a ter esse instinto de curiosidade e ir se aprofundando nos assuntos, e isso é uma skill extremamente valiosa, porque querer entender como as coisas funcionam é tipo a criança que abre ali o carrinho de controle remoto para entender como que, tem uma bateria, tem um motorzinho e tal. Isso é uma skill que, novamente, quando a gente é criança, a gente tem muito disso, mas a gente não desenvolve ao longo do tempo. E aí, aprender a programar e estar programando, assim, meio que te força a treinar esse olhar de curiosidade e criatividade, e meio que vira um ciclo virtuoso também, porque com a sua curiosidade e sua criatividade, você vai querer ainda mais entender como as coisas funcionam e ir se aprofundando nos assuntos, tá? Então, acho que é uma skill super válida por conta disso também. E aí, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Acho que eu vejo muito movimento sobre esse negócio de ser uma skill do futuro. Programação tem que ensinar nas escolas e as pessoas têm que, enfim, ensinar desde o prezinho, e todo mundo tem que saber escrever código. E aí, novamente, resolver problemas, ter repertório, explorar as coisas partindo de um ponto de vista multidisciplinar, é algo que, sim, é uma skill do futuro, tá? Então, resolver problemas, sim. Escrever código, necessariamente, pode ser coisas que vão te ajudar, tá? A desenvolver essas skills, mas pode ser que daqui a algum tempo, inclusive, a própria tarefa de escrever código, ela seja diferente da como a gente trabalha hoje, tá? Então, se você focar necessariamente só em escrever código e não conseguir se aprofundar e não ter abrangência e repertório, só isso não quer dizer que essa skill, enfim, que você vai estar preparado para as mudanças do futuro, tá? Boa.
Eu acho que aqui só tem um slide. Acho que falando rapidinho sobre minha trajetória com programação, só tomar uma água aqui. Eu contei para vocês, né, sobre um pouquinho sobre o Pedro, né, o fundador da Pagar.me. Ele com 9 anos de idade, ele foi a primeira pessoa no mundo a desbloquear o iPhone 3 enfim, um negócio bizarro, assim. Também fez um negócio para conseguir, na época que a Siri da Apple ainda não falava português, ele conseguiu fazer um negocinho lá que dava uma hackeada, recebeu carta da Apple, falando que ele não podia fazer isso, uma bagunça, assim. Quando eu vejo esse tipo de história, acho que eu sempre tomo muito cuidado de falar isso, porque acho que é um negócio super legal, e é muito legal ver uma trajetória assim, tipo, pô, acho que todo mundo gosta, acho que a própria mídia também acaba colocando muito isso em pauta, em destaque, mas eu sempre tomo muito cuidado porque, assim, não é todo mundo, tá? Não é para quem tem, enfim, tá com 20 e poucos anos, 30, 40, 50 anos de idade, olhar para isso e falar, putz, então já tá tarde para eu começar. Tipo, tem uma pessoa de 9 anos de idade desenvolvendo melhor do que eu, como é que eu vou começar nesse negócio, tá? Então, eu sempre trago um pouco da minha própria trajetória, apesar de também não ser muito uma idade avançada, mas o primeiro contato de programação que eu tive foi num curso técnico que eu fiz, quando eu tinha 15 anos, e também super jovem, tá? Mas, enfim, cada pessoa vai ter um primeiro ponto de contato, acho que não é isso que importa. Antes disso, eu também sempre tive muito interesse por videogames, por computadores e tal, mas eu nunca realmente tinha tido algum contato mais estruturado com programação. Então, no curso técnico estava lá sendo ensinado, né, quase de uma maneira passiva atrás do conhecimento, e assim, eu me apaixonei, acho, muito por tudo isso que a gente já conversou sobre por que aprender a programar. Assim, achei as primeiras coisas que eu fiz e vi na tela um negócio funcionando, eu acho que mudou uma chavinha assim no meu cérebro, eu entendi que aquilo ali era algo que eu realmente gostaria de fazer e de me aprofundar. Foi um negócio meio lúdico até, assim. É, Aí, obviamente, no curso, eu já tive uma lição, talvez, das que a gente vai falar hoje, muito importante, né, de conseguir absorver conhecimento, mas também de ir além. Então, o curso técnico, obviamente, ele era bastante introdutório, então eu consegui pegar algumas coisas que, putz, eu tinha gostado, que eu tinha visto no curso técnico, e o curso me permitiu ter contato com aquilo, gostei daquilo, e aí eu fui além, estudei por conta, me aprofundei, tentei fazer uns projetinhos, fazendo umas coisas em casa, é, e, e aí depois eventualmente, quando me formei no técnico, no ensino médio, também fui fazer uma faculdade. É, e aí, no primeiro semestre de faculdade, eu consegui um estágio também, muito nessa área de web, que era essa área que eu tinha mais gostado do curso, que eu estava estudando pra caramba. Depois de um ano aí de estágio e se dividindo entre outros trabalhos, eu vim para o Pagar.me e, igual eu falei, eu entrei bem no período de formação, assim, então dá para dizer que, obviamente, toda a trajetória até entrar no Pagar.me valeu demais, assim, para minha formação, mas no Pagar.me foi onde eu tive a minha formação mais acelerada. A minha primeira linguagem de programação, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação, mas para quem já conhece, foi PHP, que é uma linguagem super legal de começar a aprender, porque é uma linguagem simples e ela é extremamente, digamos assim, visual, né? Porque do jeito que foi nos ensinado no técnico, pelo menos, que não é o melhor jeito de criar serviços com PHP, é um negócio tudo misturado ali, de fazer páginas web, fazer sites e tal, com alguma lógica de programação. E para mim foi muito legal, porque pelo menos o meu jeito de aprender, a gente vai falar um pouco sobre isso também, é muito vendo as coisas funcionando na prática, né? Então,
Então, foi super legal. E depois eu entrei para o caminho do JavaScript, que a gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Tem perguntas até agora? Boa. Então, deixa eu seguir, então. Vamos lá, né? Por onde começar? Então, a gente falou um pouquinho sobre por que aprender a programar, mas tá. Se eu não sei por onde... Se eu nunca tive contato com isso, por onde começar? Algumas dicas. A primeira coisa para você entender é qual que é o melhor jeito que você tem de aprender. Assim, cada pessoa tá programada, seu cérebro está programado de um jeito, e não é que você não consiga desprogramar, mas você consegue explorar qual que é o melhor jeito que você tem de aprender. E tem gente que aprende muito lendo livros, e aí tem uma porrada de livros de programação. Tem gente que aprende muito vendo videoaulas. Opa, alguém falou alguma coisa? Tem gente que aprende muito vendo videoaulas, então alguém explicando alguma coisa. Tem gente que aprende fazendo projetos na prática. Tem gente que aprende com conhecimento formal mesmo, tem que passar por uma faculdade ou criar um currículo ali para estudar. Então, a primeira coisa é você entender, se você já não sabe, qual que é o seu melhor jeito de aprender e usufruir disso, tá? Então, se você aprende mais com videoaula, putz, não fica se sentindo mal, porque, fulano lê 5 livros de programação por mês e eu só aprendo vendo videoaula. Não, explora isso ao seu favor. E, óbvio, não deixa isso te limitar. Se tiver algum conteúdo que está em algum outro formato e você acha que isso pode te agregar, também vai lá e se aprofunde nisso. Aí, acho que vale a gente falar sobre entender o que você quer fazer ou o que você gosta, tá? Tá. Então, quando a gente fala de programação, a gente tem uma base que todo mundo meio que herda disso, mas hoje a gente tem cada vez mais uma especialização em alguns assuntos específicos, tá? Aí falando bem de mercado de trabalho, eu trouxe aqui alguns nomes, que acho que são até keywords para quem está começando, se quiserem pesquisar sobre. Então, front-end, como o próprio nome já diz, né? Frente, são tecnologias, né, e linguagens de programação e ferramentas voltadas para a web, tá? Então, os sites que você acessa, até alguns aplicativos que você acessa no celular, o próprio Meet, que a gente está usando aqui, a não sei que alguém esteja usando pelo aplicativo, tudo isso envolve tecnologias web, tá? Então, HTML, CSS, JavaScript, e aí sobre front-end até a gente fala um pouquinho mais na frente. Então, para toda essa parte visual e de interação que o usuário tem, estude front-end, tá? Então, front-end é meio que essa trilha de carreira. Até alguns anos atrás, era literalmente só desenhar a tela no browser, né? Então, a pessoa entra no meu site e, enfim, vê as informações. Hoje em dia, com o nível de interação que a gente está, é algo que se tornou extremamente mais complexo, tá? Do que isso. Então, programação está cada vez mais incorporada no front-end também. Back-end é um termo um pouco mais abrangente, mas, digamos assim, é tudo que funciona, tudo que faz as coisas funcionarem por debaixo dos panos. Então, enquanto aqui no front-end, a aplicação front-end, ela precisa entender como que ela renderiza, né, como que ela mostra as informações, o back-end ele vai se preocupar com como é que por exemplo, igual eu comentei, como é que de achos esse vídeo, essa transmissão em vídeo está sendo transferida de um lugar para N outros lugares. Como é que as informações, por exemplo, do Google Slides, que eu estou usando aqui, onde que ele está salvando isso? Tipo, está salvando numa base de dados, está salvando num arquivo? Como é que ele pega quando eu entrar num site e carregar, por exemplo, dar um refresh na página, como é que ele vai fazer para buscar essas informações para o front-end aí sim mostrar essas informações, tá? Então, é um conceito um pouco mais genérico, mas digamos assim, tudo que funciona por debaixo dos panos, tá?
Uma coisa que eu esqueci de falar de front-end, tem muito envolvimento com UX também, tá? Que é User Experience, Design, etc., porque tem muita interação com o usuário diretamente, assim, tá? Outra coisa que hoje em dia não, né, já faz um bom tempo, já está muito estabelecido, é toda a frente de mobile, então todos os desenvolvedores que mexem com tecnologias e ferramentas voltadas à criação de aplicativos. Infraestrutura é uma outra coisa que é extremamente relevante. Quem for começar a programar não vai precisar se preocupar com isso no começo, enquanto estiver aprendendo, mas infraestrutura é literalmente toda a infraestrutura que permite com que a gente crie as nossas coisas em cima, né? Então, nessa transmissão também, a equipe lá do Google, com certeza, assim, imagina a quantidade de acessos e de transmissões que estão sendo feitas agora nesse período de quarentena através do Google Meet. Então, você ter uma infraestrutura que aguente toda essa camada toda essa quantidade de acessos, esse nível de concorrência e de disponibilidade, tudo isso são preocupações da infraestrutura. Segurança é uma outra frente que está muito ligado com programação. Enfim, acho que tem muitas brechas que você pode ter em aplicações front-end, aplicações mobile, até em infraestrutura. Então, segurança é algo que, na verdade, permeia todas as outras áreas, tá? Data Science também é ou ciência de dados, né? É uma frente que vem crescendo bastante, está extremamente aquecida. Então, com a necessidade das empresas, né, de conseguir usar modelos estatísticos para tomar decisão, usar inteligência artificial, usar a quantidade de dados que a gente está armazenando dos usuários, que a gente consegue, enfim, para conseguir oferecer novos produtos mais personalizáveis, produtos mais úteis para os nossos clientes. Então, você tem uma frente total só voltada para isso, que é Data Science. Game Development, para quem quer desenvolver jogos, também tem uma série de tecnologias e ferramentas e conceitos completamente diferentes. Enfim, não é só isso, tá? Tem 1 milhão de possibilidades. Gente que quer programar para hardware, né? Então, vou fazer um programa que vai funcionar no parquímetro, sabe? No negócio de pedágio. Tipo, num negócio extremamente primitivo, assim, num pedaço num negócio que tem bem pouca capacidade computacional. Tem gente que faz software aqui no Pagarme, por exemplo, tinha gente que fazia software para rodar nas bombas de gasolina. Então, a gente não para pensar, né, mas quando o frentista está lá abastecendo seu carro, tem todo um sistema, um software, um programa de alguém rodando ali, que determina preço, quantidade, nível de vazão, etc. E tudo isso tem que rodar em diferentes hardwares possíveis, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também que não é que cada coisa é completamente diferente da outra, tá? Acho que tem uma boa base, né, sobre programação, sobre conhecimento computacional que vale para todas as áreas, mas cada uma tem a sua especialização. E aí, a minha sugestão uma vez que você entendeu o que você mais gosta, ou, enfim, ter pelo menos uma boa noção sobre isso, é você criar a sua própria trilha de conhecimento e não precisa fazer um plano de carreira de 10 anos, não, mas pelo menos ter uma noção de o que você quer estudar agora e o que você quer estudar logo em seguida. E lembra sempre de balancear abrangência e profundidade. Isso é uma coisa muito importante. Abrangência, vocês viram aqui, né? Dá para você ter uma abrangência bizarra, assim, de larga, né? Tipo, eu mesmo, assim, já mexi com front-end, com back-end, um pouco de infra. Então, é legal você ter essa abrangência, você mexer com um pouquinho de tudo, mas não dá para você ficar só no superficial com um pouquinho de tudo. Então, beleza, explorou algumas tecnologias, algumas frentes de desenvolvimento, procura dar um passo em se aprofundar em alguma coisa, tá?
Então, se aprofunda em front-end, se aprofunda em alguma tecnologia específica, porque isso vai fazer bem para você. E faz sempre um misto disso, de abrangência e de profundidade. E procure pessoas para te ajudar também, ou para aprender juntos, tá? Então, a gente falou um pouquinho também sobre comunidade. A comunidade de desenvolvimento é super ativa, com vários eventos rolando todos os meses. Esses eventos, na maioria, acontecem em São Paulo, mas também acontecem estão acontecendo em várias cidades do Brasil. Agora, com a quarentena, tem muita coisa acontecendo remoto, então procura se informar. E procura também, eventualmente, você conhecer alguém que tope ser um mentor ou te ajudar, né, nesse caminho. É sempre legal você ter uma pessoa que saiba um pouco mais que você, que já passou por alguns problemas que você pode passar, e que pode te ajudar nesse caminho, tá bom? Eu separei algumas dicas pessoais aqui. É igual eu falei, tem 1 milhão de conteúdos na internet, tá? Aqui são só algumas. Então, primeiro, o Code Academy, codeacademy.com. Se você não sabe, não tem nenhum básico de programação, nunca programou, enfim, acho que precisa de algum start do zero mesmo, eu recomendo muito esse site. Ele tem vários cursos gratuitos, que você consegue, enfim, aprender desde o básico mesmo de programação, tá? Então, tem uma série de trilhas de conhecimento que é super importante para você conseguir aí sim ter, enfim, explorar as outras ferramentas e tal. É muito importante ter pelo menos o básico de programação. Tem o canal do Felipe Deschamps. O Felipe Deschamps, ele era do Pagar.me, ele estava no Pagar.me até o ano passado. É uma pessoa fantástica também. Ele foi um dos meus mentores, inclusive, aqui dentro. A gente entrou praticamente junto no Pagar.me. Ele tem uma experiência bizarra com programação e principalmente uma didática maravilhosa, assim. E aí, desde o ano passado, ele está se dedicando exclusivamente ao canal dele, que cresceu bastante, o canal Felipe Deschamps. E igual eu falei, ele tem uma didática fantástica. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é programação ou sobre que dá para fazer com isso, ele tem um conteúdo também bem vasto e diverso, né? Então ele tem desde conteúdo específico sobre alguma tecnologia específica em si, até algumas conversas mais gerais sobre mercado, enfim, sobre outras dicas que não dá para a gente falar tudo nessa call, mas que o canal dele aborda bastante desses assuntos, tá? Eu recomendo muito. E tem o nosso próprio canal do Pagar.me Talks também, no YouTube, que também é um bom começo. São vídeos que a galera aqui do Pagar.me, desenvolvedores do Pagar.me, criaram sobre assuntos também diversos. Tem assuntos sobre tecnologia, mas também tem assuntos sobre cultura, tem assuntos sobre startup, tem organização. É bastante diverso também o conteúdo. Eu recomendo dar uma olhada nessas fontes. Isso aqui é uma dica bem legal também. Se você entrar nesse site aqui, roadmap.sh, esse foi um trabalho que começou puxado por uma pessoa na comunidade, de tentar organizar um pouco essas trilhas de conhecimento de programação. Então, basicamente, ele criou uma trilha gigante, assim, sobre todas as tecnologias e ferramentas que são relevantes para você, por exemplo, ser um bom front-end, ou um back-end, ou um DevOps, que é como a gente falou um pouquinho das preocupações de infra e tal. Recomendo muito, tá? Não se assustem com a quantidade de coisas que tem para fazer. Lembra sempre de focar no próximo passo, não precisa focar na trilha inteira. E para quem nunca programou nada, falou, tá, beleza, eu quero começar a programar. Então, igual eu falei, recomendo lá o Code Academy. E aí em algum momento você vai ter que tomar a decisão, né, de escolher alguma linguagem de programação para estudar um pouco mais a fundo e até para começar a aprender a programar. Você já vai ter um contato ali com uma linguagem de programação, né? Linguagem de programação, assim, para quem não está familiarizado ou não conhece, é basicamente o jeito que a gente vai ter de, enfim, escrever código, né? O código que a gente escreve é através de uma linguagem de programação, que é basicamente meio que um dialeto que consegue traduzir alguns comandos
para o computador ou para o hardware qualquer que for executar esse programa, conseguir entender o que precisa ser feito e fazer, e aplicar. Então, apesar do termo linguagem, não é nada tão complexo quanto uma linguagem, uma língua falada, né, como inglês, português. É uma linguagem, ao contrário, extremamente simples, mas que envolve muito ali de lógica, de programação e tal. E cada linguagem de programação, ela tem um jeito diferente de fazer as coisas, tá? Então, por exemplo, a coisa mais simples de você fazer em programação, provavelmente todo mundo vai passar por isso, é fazer o popular Hello World, que é mostrar na tela uma mensagem dizendo Olá Mundo. Em Python, você tem um jeito, que é uma linguagem de programação, você tem um jeito de fazer isso. Em JavaScript, você tem um outro jeito de fazer isso. Essencialmente, estão fazendo a mesma coisa, só que cada uma tem um jeito ali de interpretar o que você precisa passar para ela, tá? Então, se você nem sabe o que é uma linguagem de programação, novamente, recomendo lá o Codecademy. Eles, se eu não me engano, da última vez que eu vi, eles estavam começando a ensinar justamente com Python a programação. Então, eu recomendo fortemente vocês irem para lá. Se você tem um pouco mais de noção, mas ainda não quer, ainda não decidiu em que linguagem você quer se especializar ou se aprofundar, eu tenho essas duas recomendações que eu dou para enfim, qualquer pessoa que me pergunta sobre isso. Qual linguagem de programação eu deveria estudar em 2020? Eu tenho até muitos programadores que já estão na área e ainda me perguntam isso. E as minhas duas recomendações são JavaScript, essa quadradinho amarelo aqui, e Python. Por quê? Python é uma excelente linguagem de programação para você aprender a programar, primeiro de tudo, porque ela é extremamente simples e enxuta, tá? Então você não precisa, não tem um monte de ruído ali, igual outras linguagens podem ter. É muito fácil de você rodar, né? Então é muito fácil de você realmente começar a fazer um negócio na prática. Então é uma linguagem muito, muito simples, muito elegante, muito poderosa também, tá? Então é uma linguagem que, desde a pessoa que está começando a programar, vai usar e vai estudar bem, até um programador super sênior com anos de experiência gosta ainda de programar em Python, porque realmente é uma linguagem muito, muito muito enxuta e muito poderosa, assim, muito flexível. Então, Python é muito usado para coisas de back-end. Aqui no Pagar.me a gente usa bastante, a gente tem o nosso time de Ops, que é um time que enfim, automatiza boa parte toda a nossa operação. Eles usam muito Python porque tem muito dessa facilidade, tanto de aprendizado quanto de distribuição, né, de conseguir usar esses códigos que a gente escreve. Além disso, Python, para quem está procurando uma carreira ou estudar um pouco mais sobre data science, inteligência artificial e entre outras coisas, Python é uma linguagem que eu também recomendo, porque tem muita ferramenta de data science, de inteligência artificial, de machine learning, que é escrito em Python e enfim, todo o ecossistema ali gira muito em torno de Python. Óbvio, conforme você for se aprofundando, vão ter outras ferramentas, outras linguagens de programação até, mas Python é um bom start para isso. Gui, Oi, pode falar. Uma dúvida aqui do José Vitor. E estrutura de dados é importante em qualquer situação? Vou pedir para segurar essa dúvida que a gente já fala sobre isso. Tá bom. Que a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade também, e acho que entra um pouquinho nesse tópico, tá? E aí, além de Python, outra linguagem que eu recomendo muito, então para quem quer seguir um pouco pela carreira de web, de sites, aplicações e tal, e para mobile também, eu recomendo muito estudar JavaScript, tá? JavaScript é uma linguagem de programação já meio antiga, já tem uns 20 anos de idade, 25 anos de idade, e JavaScript ela começou sendo o componente ali no sites que dava interação, né? Sabe quando você clica num botão e aparece um pop-up, por exemplo? Ali está sendo usado provavelmente algum código em JavaScript. E durante muito tempo foi uma linguagem que foi usada para fazer esse tipo de coisa simples mesmo, de
validação de formulário, o usuário esqueceu de preencher tal campo, redireciona o usuário quando ele clicar no botão de confirmar, coisas extremamente simples. E por ser uma linguagem muito flexível também, assim como Python, de alguns anos para cá, JavaScript ganhou com o crescimento também cada vez mais forte da web, ganhou uma série de ferramentas e de evoluções da própria linguagem que tornaram ela, hoje, na minha opinião, se você quer desenvolver para web ou até para mobile, é essencial você saber JavaScript, porque tem uma ferramenta que chama React, que eu também recomendo muito para quem já ouviu falar, que é escrita em JavaScript, que facilita muito da construção de aplicações para web e para mobile, e tem justamente o React Native, que também você escreve código em JavaScript, mas que pode rodar em Android, em iOS, que normalmente são plataformas que usam outras linguagens de programação, como Java, Objective-C, Swift, etc. Então, JavaScript e Python são duas linguagens extremamente versáteis, tá? Para você aprender para ser uma boa primeira linguagem, escolha uma e se aprofunde, tá? Vamos entrar em alguns questionamentos que vocês podem estar se fazendo, né? Primeiro, meu inglês não é muito bom, então acho que programação, não dá para eu aprender. Eu mostrei lá o próprio Codecademy, acho que ele tá em inglês ali, mas se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se é o Codecademy, se eu estou confundindo com alguma outra plataforma, mas tem muito conteúdo em português, tá? Então tem o próprio canal do Felipe Deschamps, o canal do Pagar-me Talks, enfim, várias plataformas de curso tem muito conteúdo em português, tá? Então, acho que até alguns anos atrás tinha bem menos, então era uma barreira um pouco maior. Minha recomendação não, assim, se você não sabe nada de inglês, não deixe isso te atrasar em aprender a programar, se é algo que você quer. Mas a minha recomendação vai aprendendo um pouquinho em paralelo, nem que seja básico, porque muita coisa, muita ferramenta ainda, principalmente quando você estiver no mercado, às vezes você tem que ler, por exemplo, a documentação de uma ferramenta ou de alguma coisa que você vai usar na sua empresa. E pode ser que esse material esteja em inglês. Então, a minha dica inglês não é uma barreira de entrada. Você não precisa ter inglês fluente para ser um bom programador, mas você precisa aprender até o que você vai, conforme você vai explorando até o teu próprio crescimento, né, na sua carreira como programador, você vai entendendo até que tem algumas coisas de inglês específicas que você precisa saber. Então, como fazer algumas perguntas específicas para achar alguma informação que você não saiba. Tem muita coisa que eu gosto de falar assim também, que tem muita coisa que eu sei o nome em inglês, que é alguma coisa específica de programação, mas eu nem sei o que significa em português, porque é um negócio super específico mesmo. Então, você vai acabar, além do próprio inglês, você vai acabar criando um próprio repertório de assuntos técnicos também, né? Então, você vai aos poucos criando esse repertório. Então, minha recomendação para começar a aprender, não precisa saber inglês, eu acredito, tá? Tranquilamente, mas recomendo muito que você, enfim, que você consiga se planejar para dar além dos passos que estou dando no estudo de programação, nos estudos de inglês também. Eventualmente, até os próprios estudos de programação vão te ajudar com algumas coisas de inglês também e vice-versa, tá? Mas não é barreira para entrada. Precisa de faculdade? Aí entra a pergunta do nosso colega sobre estrutura de dados. Por que eu gostaria de responder junto? Estrutura de dados inclusive uma matéria na maioria das faculdades de computação, ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação, que, vamos lá, explicando para quem assim, não tem nenhum conhecimento sobre o que é isso. O computador, igual eu falei, você usa linguagem de programação, né, para conseguir passar para ele comandos,
que ele consiga executar. No fim das contas, um computador, ele não é nada mais, nada menos, se procurar, tipo, fotos de computadores antigos e tal, você vai ver que tem umas fotos, primeiro, de computadores que tomam uma sala inteira, e você vai ver um negócio lá, que acho que é a base de toda a computação, que é um negócio que chama transistor, que é basicamente uma lâmpada, que tem ali uma série de lâmpadas, que basicamente salvam a informação, ou o computador usa essa informação de se a lâmpada está ligada ou desligada para salvar alguma informação ou tomar alguma decisão. Os nossos computadores de hoje, eles também, muito entre aspas, são isso, assim, uma série de lâmpadazinhas que indicam se estão ligadas ou desligadas, que é o 0 ou 1, que é o sistema binário que a gente chama. E aí, para o computador fazer o uso disso de uma maneira eficiente, tem toda a parte de entender como é que o computador faz isso, como que o computador faz isso, como que você pode fazer o computador entender as coisas de uma maneira mais eficiente também. Porque o computador, você não fala para ele, faz tal coisa, salva todos os usuários num arquivo, ou pega todos esses dados, falando de data science, pega todos esses dados e agrega tudo de uma maneira natural, assim. Você tem que realmente conseguir passar uma série de instruções um pouco mais no detalhe. E estrutura de dados é uma parte do conhecimento que, como eu falei, a gente vê muito na faculdade, e quem está aprendendo fora da faculdade às vezes esquece de estudar, porque não é tão legal quanto aprender uma ferramenta nova ou alguma tecnologia, mas é uma área do conhecimento extremamente importante, tá? Porque, primeiro, te aproxima de entender, falando lá da curiosidade e da profundidade, de como que os computadores realmente interpretam o que você está fazendo, como que eles armazenam informação. Isso é algo extremamente relevante. E, além de estrutura de dados, até uma outra coisa que anda muito junto é o conceito de algoritmos, né? Que é como que você organiza essa série de instruções da maneira mais eficiente possível para um computador. Essas duas matérias, áreas de conhecimento, né? Estrutura de dados, algoritmo, enfim, até outras matérias relacionadas, elas são coisas que você vê na faculdade e que, se você não estiver na faculdade, estiver aprendendo fora disso, são extremamente importantes para você buscar esse conhecimento por conta, tá? Então, mesmo para quem for, mas eu vou ser um desenvolvedor web, o que eu tenho a ver com isso? Tipo, hoje, igual eu falei, as aplicações web, elas estão extremamente mais complexas do que alguns anos atrás. Então, não é raro você ter que, por exemplo, implementar alguma estrutura de dados no front-end. Você usa isso basicamente no dia a dia, tá? Mesma coisa para aplicação mobile, para aplicação de back-end e etc. E aí, respondendo de maneira mais geral sobre se precisa de faculdade. Bom, obviamente não, porque se precisasse, por exemplo, o Pedro, que fundou a Pagar.me, um dos melhores programadores que eu conheci, ele não teria existido. Então, parece que não precisa, mas acho que, em vez de falar por que eu preciso de faculdade, e se responder sim ou não, eu acho que vale falar o que a faculdade te dá. Dependendo da faculdade, do curso, obviamente. Mas, falando de uma maneira bem geral, a faculdade ela vai te dar um pouco mais de abrangência em alguns assuntos, que você, igual eu falei, às vezes você estudando por conta, você deixa estrutura de dados, que é um assunto que você acha que não é muito importante, mas que eventualmente vai precisar muito disso no dia a dia, de lado. Então, a faculdade, no formato atual da educação, né, você tem isso no currículo, você tem que passar por isso. Então, pelo menos, você tem que ver o conteúdo, ter o contato com o conteúdo. Se você não for usar depois, animal, mas tem matérias que, de fato, você não vai usar, mas pelo menos você tem um repertório. Então, a faculdade te ajuda muito a criar repertório e profundidade. Então, por exemplo, um desenvolvedor que é web, né? Fala, vou aprender JavaScript,
HTML, CSS, que são as tecnologias que você usa no front-end. Eventualmente, conforme você vai se aprofundando nos assuntos, você vai ver que tem uma série de outras áreas de conhecimento, tipo redes, tipo caching, tipo várias outras coisas, até sobre compiladores, enfim, várias coisas complexas, que na faculdade você normalmente vê essas matérias e que podem servir para você de repertório, tá? Então, no sentido que eu falei, né, sobre a sugestão de dar abrangência e profundidade, a faculdade é um bom lugar para você conseguir essas duas coisas, mesmo que seja de forma obrigada, assim. Então, putz, óbvio que quem está na faculdade sabe, putz, tem aquela matéria que você tem certeza absoluta que você não vai usar em lugar nenhum. Mas, assim, não desmereça isso, porque, novamente, você está criando repertório, tá? Então, uma coisa que eu quando eu entrei no Pagar.me, enfim, eu me formei e já estava aqui no Pagar.me, uma matéria, por exemplo, que eu falei, putz, na faculdade era um saco de fazer e que bom que eu passei por isso, assim, contabilidade. Trabalhando numa empresa de pagamento é uma skill super, super importante. Então, assim, faculdade é muito bom porque te dá essa abrangência. Mas você não precisa, por exemplo, da faculdade em si, dessa estrutura formal, para conseguir se tornar um bom programador, ou pelo menos colocar o pé no básico das coisas. Tá? Então, se você não tem faculdade, não precisa, putz, então deixa eu me programar para fazer 4 ou 5 anos de faculdade para depois eu começar a entrar, tipo, a ser um bom programador. Não é isso. E também a faculdade não forma bons programadores, tá? Necessariamente. Então, isso também é uma outra coisa importante de dizer, igual a gente já falou, não adianta também saber, por exemplo, sobre estrutura de dados e ter um repertório e não conseguir usar esse repertório, tá? Então, via geral, a faculdade super útil, te dá muito repertório. Falando de tecnologia específica, você vai ver muita gente que não tem faculdade e são bons programadores. Você vai ver muita gente que não tem faculdade, consegue se virar com ferramentas, com conhecimento ali, mas dependendo da profundidade também do problema que você está resolvendo, algumas coisas que você poderia ter visto na faculdade vão te fazer falta na hora, tá? Então, a minha sugestão olha também uma grade de currículo, tem várias grades dessa também disponíveis para você acessar. Tenta olhar mais ou menos quais são os assuntos, então se você não quer fazer uma faculdade, você acha que, enfim, não é para você esse estilo de educação, pelo menos tenta entender o que desse repertório você deveria conseguir estudar. E nisso ter um mentor, ter alguém para te ajudar é muito útil, tá? Não sou de exatas, programação não é para mim. Então, isso também é uma coisa que eu já ouvi, tipo, esse negócio de raciocínio lógico, de fazer conta e tal, de computador, putz, não sou de exatas, esse negócio não é para mim, acho que não deveria aprender a programar. E aí eu acho que a maior besteira tá falar isso. Acho que, novamente, primeiro, falando do sistema educacional, acho que é uma besteira a gente, inclusive, separar as coisas assim, vocês são de exatas, vocês são sociais, vocês são biológicas e tal. Acho que enquanto a gente não tiver uma conversão, realmente começar a criar uma educação um pouco mais multidisciplinar, a gente não vai estar fazendo um bom trabalho de ensinar as pessoas a resolver problemas. Então, não ser de exatas, programação, principalmente se você vai para a faculdade, você vê que tem muita coisa, por exemplo, de matemática mesmo. Tem que estudar sobre cálculos, enfim, dependendo da trilha que você vai seguir, você tem muita coisa de física também. Só que novamente, não é só isso que te faz ser um bom programador, um bom resolvedor de problemas. Então, ter uma pessoa que é muito, muito boa de matemática, enfim, super alheia a qualquer outra área de conhecimento, talvez escreva código que seja eficiente, que calcule de maneira correta as coisas, mas, novamente, tem muito espaço para isso, tá? Tem muito espaço para essas pessoas também. Então, se essa pessoa não tem tanto problema. Mas o que a gente vai ser exigido no futuro e o que o mercado já exige hoje são pessoas que consigam ter repertório também.
para conseguir, enfim, entender quais são os problemas que a gente está resolvendo, e nisso ter algum conhecimento de uma outra área ajuda muito. Tem um conhecido que ele fazia arte, ou alguma faculdade relacionada a isso, e aí ele aprendeu a programar, enfim, ele entrou numa pilha assim de programação bizarra, e ele começou a construir uns negócios de arte mesmo para a web muito bizarros assim. E pô, foi um exemplo super legal de pegar uma pessoa que não tem não tem uma base de conhecimento, não está em uma área de conhecimento de exatos, ela conseguiu usar a programação para impulsionar ainda mais a própria área que ela está ali, e expandir ainda mais a criatividade, tá? Então, programação é quando você fala de profundidade, vai ter coisa assim de matemática. Então, se você não é de exatos, se prepara para estudar algumas coisas, todo mundo tem que passar por isso, mas não acho que é um negócio de, como que é, lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro. Isso é besteira, tá? Tem que ter um bom repertório para conseguir resolver problemas. E aí uma outra coisa, já tenho uma carreira sei lá, em contabilidade, por exemplo, está muito bem estabelecida, não quero fazer esse movimento, não quero mudar de profissão agora, não quero entrar no mercado de programação. Beleza, mesmo assim, eu acho que vale a pena você aprender a programar, porque, novamente, tudo que a gente discutiu sobre aprender a resolver problemas e ter mais alavancas para conseguir resolver os problemas do dia a dia, tudo isso, eu tenho certeza de que, independente da carreira que você tiver, que você vai conseguir enxergar a oportunidade de usar a programação, usar a tecnologia de maneira mais incorporada no seu dia a dia. E isso pode te dar, inclusive, muitas oportunidades na carreira que você já está, tá? Então, se você está na área de biologia, em qualquer área, assim, com certeza você vai conseguir enxergar a oportunidade de usar a programação, ou no limite, igual a gente falou, você vai ter só expandido um pouco mais da sua visão aí do seu repertório, e vai ter um pouco mais de visão de mundo para encarar os problemas que você já tem na sua carreira, tá? Por último, se encaminhando um pouco mais para o fim, falar um pouquinho sobre comunidade. Acho que a comunidade de desenvolvimento no Brasil é extremamente ativa, tá? Então, também é uma outra forma muito legal de você começar a se envolver com programação e conhecer, fazer networking, conhecer outras pessoas. Isso que eu falei de procurar uma pessoa para ser sua mentora, alguma pessoa para te dar um direcionamento, ou alguma pessoa para aprender juntos, para trilhar um mesmo caminho juntos. A comunidade, ela é super ativa para isso, tá? Tem uma centenas de eventos acontecendo todos os meses, assim, no Brasil. Normalmente, esses eventos são conferências, né, ou organizações. Normalmente tem uma taxa de entrada, alguns são gratuitos também. Então, tem muita coisa rolando. Então, por exemplo, quero aprender sobre Python. Quero ir em um evento de Python. Você digitar Python, evento, você vai provavelmente ver uma organização de algum evento que vai rolar até em algum lugar próximo da sua cidade. Então, é uma grande fonte legal de networking e de absorver conhecimento. Meetups, tem o site meetup.com, também é uma prática da comunidade de desenvolvimento. São um modelo de reunião meio importado lá dos Estados Unidos. Mas se você procurar também Python Meetup São Paulo, JavaScript Meetup Rio de Janeiro, com certeza vai conseguir encontrar alguns meetups que basicamente é como se fossem, que os eventos eles têm normalmente uma estrutura, uma organização um pouco maior mesmo, um negócio planejado por meses e tal. E meetup, enfim, varia de grupo para grupo, mas normalmente são algumas pessoas, estou aprendendo sobre JavaScript aqui em São Paulo. E aí essas pessoas, elas se reúnem a cada mês. Normalmente elas vão em alguma empresa. Alguns meetups estão acontecendo de forma remota. E aí eles normalmente têm as palestras também. Vai alguém, leva algum assunto, tipo algum ponto de estudo, existe uma discussão. Então o meetup é um pouco mais íntimo, digamos assim, do que os eventos.
No Facebook também tem muitos grupos de programação. Na Telegram, no Slack, tem também uma porrada de eventos e de organizações. O meu warning que eu faço é o seguinte: infelizmente tem algumas comunidades no Facebook, ou até em eventos, até Meetup, que não são tão amigáveis para, por exemplo, pessoas que estão iniciando em programação. Então, existe infelizmente uma questão de ego, como qualquer organização humana, em alguns dessas organizações. Então, a minha recomendação é, se tiver alguma experiência ruim com alguma comunidade, tipo, deixa de ir, fala para as pessoas também pararem de ir, e procura algum outro evento, tá? Tem muita a gente tem em tecnologia também uma dificuldade muito grande com diversidade, né? Então, de mulheres, de pessoas trans, etc. Então, também existem muitos eventos, muitos meetups focados nesses grupos de pessoas que são um pouco mais amigáveis. Então, se você quiser, por exemplo, procurar algum evento ou algum meetup que seja amigável a pessoas trans ou a mulheres, você também pode procurar especificamente sobre isso. E, por último, falando do GitHub, o GitHub, ele o pessoal fala que é uma rede social, mas não é uma rede social. Ele é quase que um portfólio que os programadores normalmente, quando você conhece o programador, normalmente você pede o GitHub da pessoa. Basicamente é um lugar onde você consegue colocar código que, enfim, outras pessoas podem ver esse código, ver os seus projetos e colaborar com esses projetos, né? Tem todo um movimento que chama Open Source, que é do código aberto, digamos assim, onde basicamente você está, em vez, tipo, no começo da programação você tinha muito negócio de software proprietário, né? Tipo, a corporação criou um software, putz, esse negócio aqui é o negócio que eu vou vender, então eu não posso de jeito nenhum deixar esse negócio aberto, senão as pessoas vão lá e vão roubar esse código. Em comunidade open source, né, muito impulsionada pelo GitHub, você tem essa ideia de disponibilizar esse código para que todo mundo veja, todo mundo consiga contribuir enfim, sugerir alterações, tirar dúvidas, etc. Então, aqui está até um exemplo do meu próprio GitHub. Você vê que tem alguns projetinhos aqui que eu tenho, dá para você seguir as pessoas, dá para você dar e principalmente dá para você subir os seus próprios projetos. Então, até uma dica que eu dou faça os projetos que vocês forem fazendo, quem tem uma conta no GitHub, crie uma conta no GitHub, sobe no GitHub, porque até falando de mercado, de entrevista e tal, ter esse repertório, ter esse portfólio, por mais que seja, eu segui um tutorial de alguém passo a passo e aí fui escrevendo o código passo a passo. Por mais que seja um passo a passo, ou seja alguma coisa que você viu numa videoaula, alguma coisa que você estudou num livro, isso serve para mostrar até para as empresas de tecnologia, pô, essa pessoa aqui, ela tem interesse em fazer projetos pessoais, ela está estudando esse assunto, e aí, se eventualmente alguém te perguntar, pô, você tem experiência, por exemplo, com ferramenta X? Você pode falar, putz, eu ainda não tenho experiência de mercado com isso, mas eu já fiz, esse projeto aqui, usando isso, e isso conta muito, tá? Então, a minha sugestão tenha um GitHub, sobe seus projetos lá, entende como a ferramenta funciona, é bem tranquilo de usar, e siga outras pessoas também, tem muito projeto legal no GitHub, tem muito projeto grande, tá? Sendo com código aberto, então também é uma mega oportunidade de entender como que será que os desenvolvedores do Facebook escrevem ou desenvolvem código. Você consegue ter uma noção disso. O próprio Pagar.me, github.com/pagar.me, a gente tem alguns projetos open source também. Tem o Super Boleto. Então, todos os boletos, todas as transações de boleto que passam pelo Pagar.me, elas passam por esse código, que vocês conseguem ver o código, o que o código faz, como que está escrito, como que está organizado. Então é um negócio super legal. E o próprio GitHub, quando você for trabalhar numa empresa de tecnologia, normalmente as empresas também usam uma ferramenta como o GitHub
que também é uma ferramenta de colaboração, de evolução do código bastante utilizada, tá? Então, também vai ser uma coisa útil se você já tiver esse conhecimento. Por fim, eu só queria falar sobre ansiedade e síndrome do impostor bem rapidinho. O que é síndrome do impostor? É uma coisa que é um fenômeno que é bastante discutido na comunidade de tecnologia. Qual que é a questão sobre programação? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, mas é uma profissão que está sendo super valorizada. Então, enfim, é uma skill que está sendo muito, o mercado está precisando muito dessa skill, então está sendo muito valorizada. Igual eu falei, tem muita gente nova no mercado, então muita gente com pouca experiência ou que não tem faculdade e tal, ou com pouca idade mesmo que tá nessa área. É uma área que é muito, que você nunca termina, assim, tipo, ao contrário de talvez alguma outra área de conhecimento, que as pessoas estão tranquilas de, fiz a minha faculdade, aí eu fiz minha pós-graduação e é isso que eu preciso para trabalhar. Com tecnologia, não, porque tecnologia está constantemente em mudança, você tem que se habituar a estar constantemente estudando. Se você ficar, tipo, 6 meses sem estudar nada, com certeza você já fica, tipo, já vai ficar meio surpreso com algumas coisas que surgiram, algumas outras coisas nesse sentido. Então, síndrome do impostor é um sentimento que algumas pessoas dentro de tecnologia, que já estão trabalhando com tecnologia, sentem, de, tipo, putz, será que esse trabalho, né, que às vezes muita do trabalho que a gente faz, às vezes a gente fica, sei lá, horas e horas e horas e horas pensando sobre uma solução e a gente vai lá e escreve um código, por isso que eu falo que não é sobre escrever código, é sobre resolver problemas. Você vai lá e escreve um código que tem 2 linhas que resolve o problema que você estava quebrando a cabeça o dia inteiro. E aí a pessoa fica muito com esse sentimento de, tipo, putz, mas será que eu realmente valho tudo isso? Eu só escrevi 2 linhas de código, tipo, não é possível. Só que tem toda essa base de conhecimento, todo esse tempo que você dedica pensando sobre os problemas que às vezes as pessoas não levam em consideração. Então você tem muito uma síndrome de tipo, putz, eu não mereço estar aqui nessa empresa ganhando esse salário. Daqui a pouco vão descobrir que eu sou uma fraude. Então vem muito daí o termo de síndrome do impostor. E de maneira geral, tem muita ansiedade, tá? Acho que ansiedade, depressão, outros transtornos também são muito comuns na área de tecnologia, porque você tem primeiro, esse ambiente de constante mudança, essa sensação de, putz, eu tô sempre para trás, tipo, tem sempre mais coisa para estudar, tem sempre mais coisa para fazer. Igual eu falei, fiz faculdade, tenho 10 anos de desenvolvimento, experiência, e aí tem uma pessoa que, putz, não fez faculdade, está do meu lado, na mesma posição que eu, no mesmo projeto que eu. Você tem muito essa questão de lidar com ansiedade, e isso é uma skill que você precisa aprender a lidar também. Acho que para qualquer área, mas para essa especificamente, dado todo esse cenário de mudanças, é muito importante você aprender a lidar com como o seu cérebro tá funcionando, porque muitas vezes o seu cérebro ele vai estar programado, é meio bizarro, mas ele vai te colocar para baixo, assim. Então, algumas dicas que eu dou para superar qualquer tipo de ansiedade ou de síndrome do impostor. Primeiro, não quero aprender tudo, ninguém sabe tudo, primeiro de tudo, sim. Então, tem um desenvolvedor fantástico lá no Facebook que fez toda o Facebook Messenger. Putz, legal, eu tenho certeza que ele não sabe um monte de coisa básica que outra pessoa de uma outra trilha de conhecimento, sei lá, Data Science, sabe. Então, primeiro de tudo, a gente falou bastante sobre várias trilhas de conhecimento, que tem vários conteúdos, que dá para você aprender Data Science, Web, Back-end, Infra, Security. Primeiro de tudo, você não vai aprender tudo e tá tudo bem. Acho que o mercado, tem até um termo que o mercado usa que chama Full Stack Developer, que é um desenvolvedor que meio que sabe fazer um pouco de tudo. Uma tendência do próprio mercado é de cada vez mais, em vez de ter esse Full Stack, a gente já não consegue fazer um pouco de tudo, é muita coisa. A tendência é cada vez mais a gente ter pessoas especializadas, novamente, negócio de profundidade,
em alguns assuntos específicos. Então, você não precisa saber tudo. Quando você está aprendendo a programar, é legal você ter abrangência para ver um pouquinho de tudo, mas não se preocupe em querer se aprofundar em tudo. Escolhe algumas coisas para se aprofundar. Segunda coisa, não se compara com ninguém a não ser você mesmo. Isso até parece um negócio meio motivacional, mas se você não fizer isso, você vai endoidar, assim. Porque cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem diferente. Aprender a programar exige uma série de skills muito complexas. Cada pessoa está, enfim, programada ali de um jeito diferente para lidar com essas skills diferentes. Então, cada pessoa tem um ritmo. Então, igual eu falei, se eu for me comparar com a pessoa que, começou a programar no ano passado, olha só os projetos que ela já está fazendo. Tipo, legal, parabéns para ela, assim, mas você só se compare com você mesmo. Entenda que cada pessoa tem seu ritmo e entenda que talvez tenha até pedaços de informação que você não tem. Seja tranquilo com isso, foque no seu desenvolvimento. E a terceira coisa, justamente foque no seu desenvolvimento, esteja constantemente aprendendo alguma coisa nova. Aprenda, enfim, eu acho que é quase na natureza do humano gostar de... Ninguém gosta muito de estudar, mas a gente gosta muito de aprender. Aprender é um negócio muito mágico, assim, você descobre um negócio novo e você tem vontade de contar para todo mundo, assim. Programação tem muito disso, tem muitos assuntos que eu vejo pela primeira vez, assim, e eu falo, meu Deus, eu sou um incompetente, eu tenho que voltar para a faculdade, tenho que refazer todas as matérias, porque esse assunto eu não estou entendendo. De verdade, assim, até hoje tem assuntos que eu esbarro, eu falo, não é possível, eu estou no lugar errado, né, síndrome do impostor. E depois de uma semana ou 2 semanas se debruçando sobre o assunto, ou estudando em alguma outra fonte, ou vendo alguém falar, te explicar, quando finalmente dá o clique que você entende, é uma sensação muito prazerosa. Então, procure essa sensação constantemente, esteja constantemente aprendendo, tá? Não se preocupe em ficar o mais atualizado possível com todas as ferramentas, todas as tecnologias, não precisa disso, mas se mantenha atualizado, continua sempre estudando, dá um passo de cada vez, todos os dias dê um passo, não importa o tamanho do passo, desde que você dê o passo, tá bom? Acho que é o último tópico. Já falei de dicas finais. Mercado de trabalho, que acho que pode ser uma dúvida de muita gente. É um mercado que está extremamente aquecido, tá? Extremamente aquecido. Mesmo com o cenário de corona, a gente vê que algumas empresas ainda, dependendo do segmento, estão ainda contratando para a área. Em cenários normais, né, pré-coronavírus, é uma área, assim, tá muito, muito aquecida. Tem poucos profissionais no mercado, poucos profissionais capacitados. As empresas elas estão cada vez mais exigentes, só que ao mesmo tempo não tem tanta mão de obra assim. Então isso faz com que os salários sejam muito altos nessa área, tá? Então, igual eu falei, é muito comum você ver uma pessoa em começo de carreira ganhando, às vezes, mais do que uma pessoa que está 10 anos em uma outra carreira. É muito comum, tá? Mas, eu nem lembro se eu coloquei isso como motivo de por que aprender a programar, mas eu não sei se eu coloquei, mas eu com certeza não colocaria, tá? Como principal motivo. Tipo, óbvio que pode ser para muita gente uma oportunidade de ajudar a família, de se alavancar na sua condição financeira e social, só que não entra nessa só pelo dinheiro, só pelo mercado, só pela possibilidade de, enfim, ganhar dinheiro, tá? Pelo simples motivo. Se você entrar com essa cabeça, você vai esquecer do principal, que é aprender a resolver problema, entender o problema de quem você está resolvendo, entender o problema do seu cliente, das pessoas que estão sendo impactadas pelo software que você está escrevendo, e você vai provavelmente ficar pulando de galho em galho atrás da melhor oportunidade, da oportunidade que melhor paga. E isso não vai te ajudar na sua carreira, tá? E segundo, porque, igual eu falei, isso o negócio de escrever código, esse conhecimento específico, não é a skill que as empresas estão procurando, tá? As skills que as empresas, principalmente no futuro, até nesse cenário de Covid, vão precisar são de pessoas que consigam resolver problemas muito bem e usem programação como ferramenta. Então, se você aprender a programar só para ganhar dinheiro e não tentar entender em como se aprofundar em resolver problemas,
você provavelmente não vai ter uma carreira tão duradoura ou tão profunda quanto você gostaria no mercado. Você pode até ter um start legal no mercado, só que você não vai sair do lugar, tá? Então, minha recomendação sim, é um mercado que está aquecido, é uma oportunidade, sim, para você, enfim, mudar de condição, só que não entra só por isso, tá? Óbvio que isso é importante, mas não entre necessariamente só por isso. E a gente ainda não sabe como vai estar o cenário pós-Covid, a gente não sabe se, por exemplo, o mercado vai mudar, já tem gente falando que talvez o mercado deu uma desinflada, talvez seja ainda mais loucura de não ter profissional, eles estão contratando de novo, a gente ainda não sabe. Então, nesse cenário, encare programação muito mais como uma outra linha ali no seu currículo para você, no seu repertório, para você conseguir resolver problemas. Isso as empresas nunca vão deixar de precisar de contratar, tá bom? Acho que dicas finais. Uma coisa que é legal conforme você estiver aprendendo a programar, pense em algum problema prático que você tem, algum problema mais próximo de você, e tenta resolver ele. Não fica só na teoria, ou só lendo livro, ou só vendo a videoaula, faz você também, assim. Pode ser a coisa mais besta do mundo, tipo, eu quero uma coisa que sempre que eu vou cozinhar, não entra na minha cabeça, é calcular quantas colheres de sopa cabem numa xícara, vice-versa. Pô, faz um conversor disso. Um negócio super, super bobinho, algumas tem um pouquinho só de lógica. Faz isso, resolve um problema real. E, eventualmente, conforme você vai tendo mais repertório, mais profundidade, você vai resolvendo problemas mais complexos. Mas sempre tenta pensar em um problema que você consegue resolver. Te ajuda muito a trabalhar a skill de resolver problemas e você vai sentir um pouco melhor a sua evolução. Porque às vezes é difícil você falar, quão bem eu estou aprendendo JavaScript, como que está o meu conhecimento em JavaScript? Mas quando você falar, putz, eu já consigo fazer tais coisas com JavaScript, isso te dá uma noção bem melhor. Não enlouqueça, faltou um U ali, entenda seu próprio ritmo, esteja continuamente aprendendo, como a gente já falou, e, novamente, balanceie abrangência e profundidade. Para quem está começando, mesmo quem está na faculdade ou está no começo de carreira, explora a abrangência, aproveita as oportunidades que você tem para estar em contato com mais coisa mesmo, e vai sempre balanceando. Putz, eu gostei da parte de web. Putz, deixa eu me aprofundar em X assunto. E vai, se aprofunda, cai de cabeça. Putz, beleza, já ganhei uma profundidade nesse assunto, deixa eu pegar alguma outra coisa, deixa eu me aprofundar ainda mais, tá? Então, balanceie bastante essas duas coisas. E coloque seus projetos no GitHub e se envolva com outros projetos, tá? Mas principalmente a ideia de colocar esses projetos que vocês forem fazendo no GitHub, novamente, para quem está no começo de carreira, para o mercado, isso conta muito. Então, putz, eu não tenho experiência com o mercado, mas eu tenho um GitHub ativo com alguns projetinhos que eu já fiz, ou algum que eu estou fazendo e tal. Então, mantenha, tipo, coloque esse projeto, não tenha medo de, putz, vamos ver um código que não é o melhor do mundo. Tipo, uma coisa que vocês vão aprender com programação também é que quando você olhar um código que você escreveu 1 ano atrás, você vai falar, meu Deus do céu, não fui eu que escrevi isso, eu tenho vergonha desse código. E é normal, assim, a gente vai constantemente evoluindo e aprendendo. Então, não tenha vergonha disso, coloque o projeto no GitHub, isso conta bem mais para um empregador, por exemplo, do que ver o GitHub vazio com um código na sua máquina que está bem bonito, tá bem bonito, mas, enfim, não está no GitHub. Então, ter um código, entre aspas, feio no GitHub, ter essa visibilidade é bem mais importante para vocês. E é isso, turma. Obrigado. Acho que temos espaço para responder algumas perguntas, Gi? Acho que sim. Vamos dar mais uns minutinhos se a galera tiver dúvida. Pessoal, vocês têm dúvida? Vocês querem comentar? Vocês têm dúvida sobre a empresa, sobre como é trabalhar na Stone, como é trabalhar nesse meio, enfim. Podem ir mandando pra gente. Boa. Primeira pergunta, do Luiz. Boa noite, estou cursando o primeiro semestre de engenharia de computação. Você acha que eu deveria aprender alguma skill, alguma linguagem, algum conhecimento, além do que vai ser me oferecido academicamente? Se sim, o quê? Acho que depende muito do currículo, tá, que você vai ter, da sua faculdade e tal. Mas a minha recomendação, quando eu estava na faculdade também, acho que vi muito disso,
provavelmente quem vai estar na faculdade vai aprender algumas, por exemplo, linguagens de programação, algumas coisas como Java, C, linguagens assim. E são linguagens que são super úteis para aprendizado, tá, também. Mas a minha sugestão é não se limita novamente ao que a faculdade está te dando. Tenta explorar um pouquinho por fora, faz algum projetinho pessoal, e principalmente tenta fazer alguma coisa prática. Uma coisa que me pegava muito na faculdade era, assim, eu aprendi praticamente Java ao longo da faculdade inteira, assim, e só acho que no último ano da faculdade, ensinaram a pegar esse software Java e compilar ele e transformar ele numa coisa que dava para executar de verdade. A gente só ficava programando e testando ele no próprio editor de código, né? E aí eu ficava pensando, mas e se eu quiser fazer um projeto e quiser mandar para alguém rodar em outra máquina? Tipo, eu ficava muito encabulado com isso. Na faculdade não ensinavam isso. Então, quando você se propor a fazer uma coisa prática, tipo, eu vou criar, cara, um aplicativo para entregar comida. Mas já existe, tudo bem, mas eu vou fazer o meu e deixa eu tentar fazer uma pessoa usar. Só com isso você vai ter um choque, assim, de entender, cara, tipo, não é só ter conhecimento na teoria ali, não é só ter alguns conhecimentos específicos, você vai ter um pouquinho mais de abrangência sobre o que precisa para fazer as coisas rodarem na prática, tá? Mas tem alguma linguagem, skill específica? Acho que não. Você pode, igual eu falei, experimenta com algumas coisas e usa, enfim, o teu tempo livre, usa como hobby mesmo, para experimentar alguma outra coisa, alguma tecnologia por fora, tá? Qual a sua formação e faculdade que você fez? Eu sou formado pela FATEC de Jundiaí, e eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas lá, que é um curso bem abrangente, assim, fala bastante sobre engenharia de software e entra um pouquinho na parte de ciência da computação também. Recomendo muito a FATEC, tá? Para quem está procurando alguma faculdade também, além das tradicionais, USP, Unicamp, a FATEC acho que consegue formar bem, acho que não entra com tanta profundidade por não ser tão acadêmica quanto as outras faculdades, que tem um trade-off, né, de pontos positivos e negativos. Então você tem que compensar. Eventualmente, qualquer faculdade que você for entrar, não espera que a faculdade vai te formar para o mercado, que você vai sair pronto, tá? Então você tem que correr muito atrás. Na Pagar.me, vocês usam metodologias ágeis? Se sim, quais? A gente usa, sim, acho que todo o conceito de agilidade, né, sobre conseguir desenvolver software, que vocês vão ver também quando vocês forem trabalhar em time, quem está trabalhando em time, sabe que, fazer um código sozinho é uma coisa, aí fazer um código com mais 5 pessoas, com uma pessoa de produto, com uma pessoa do comercial querendo vender, com o diretor da empresa pedindo prazo de quando que as coisas vão acontecer, é bem mais difícil. Então, metodologias ágeis ajudam a gente a lidar com isso. Aqui no Pagar.me a gente usa bastante Kanban, que, enfim, se vocês pesquisarem também, gira muito em torno de uma filosofia do Lean, que vem da indústria japonesa, né, de manufatura mesmo, e que, na minha opinião, é um formato que funciona bem para times e para pessoas também, né? Para quem não sabe, o Kanban, bem basicamente, é aquele board to do, doing, done, coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que já estão feitas. Óbvio que tem muito mais teoria por baixo dos panos sobre isso. O que é esperado de um estagiário, alguém sem experiência no mercado de tecnologia? Tá. Eu não sei, eu vou dizer assim, como recrutador, tá? Uma pessoa que traz pessoas para dentro da empresa. Uma pessoa que não tem experiência com tecnologia, ela tem que, assim, a empresa pensa assim, que a empresa, ela traz as pessoas para formar com um interesse, uma troca por trás, né? E essa troca é
enfim, toda a contribuição que a pessoa vai dar para a empresa e para ela mesma, depois que ela passar de um break-even, que a gente chama, né? Que é do momento que ela deixa só de consumir o recurso da empresa, para a empresa ensinar para ela começa a devolver esse valor para a empresa também. Então, o que eu espero de uma pessoa que não tem muita experiência, ou uma pessoa que não tem nenhuma experiência, é que ela consiga mostrar para mim, por exemplo, num processo de entrevista, que ela é uma pessoa interessada em aprender, que ela é uma pessoa esforçada, que ela está continuamente estudando, e que, estando aqui, o investimento que a gente vai fazer nela de formar essa pessoa vai ser muito bem aproveitado, tá? Então, por isso que eu até recomendei a dica lá do GitHub, ou de ter qualquer outro lugar que você tenha esses projetinhos e que você faça alguns projetinhos mais práticos, é justamente para você poder mostrar para o empregador, tipo, eu estou estudando, olha o que eu estou estudando, olha como eu estou empolgado, olha o projeto que eu fiz. Isso conta muito, tá? Muito para qualquer empresa. Então, a gente tem pessoas no Pagar.me que são, acho que lembrando aqui o caso da Paty, que não sabia programar e, ela veio da área de atendimento, inclusive, e hoje ela é uma programadora excelente, assim, bizarro o desenvolvimento que ela teve. Então, acho que não tem nenhuma base de conhecimento prévio, tá? Então, a gente até tem pessoas que não sabiam programar nada e se formaram como desenvolvedores aqui dentro. E é isso, tá bom? Existe na Stone ou no Pagar.me algum processo seletivo pensado para pessoas com deficiência nessa área de tecnologia e programação? Lana, eu não sei te responder agora, tá? O nosso processo seletivo aqui no Pagar.me está parado. Na Stone, eu tenho que pegar a informação com o time para poder te responder direitinho, tá? Mas de bate-pronto eu não sei te responder, então não vou responder para não falar besteira. Não sei se a Gisele tem alguma informação. Então, eu ia te interromper agora mesmo. Boa, obrigado. Uma pessoa no nosso time de atração que cuida exatamente desse assunto. Eu posso entender melhor com ela sobre processos específicos para PCD, mas eu sei que todos os nossos processos são inclusivos. Eu posso te responder mais sobre isso. Se você me mandar um e-mail, eu consigo te responder melhor. Sim, boa. Obrigado, Gi. Quantas perguntinhas a gente faz mais, Gi? Temos tempo ainda? Eu acho que a gente pode ir até 8. Temos mais 2 minutinhos, 8:10, né? A gente faz mais uma. Será que dá? Vamos. Então vamos lá, ó. A pergunta da Verônica. É isso, né? Não pulei ninguém, né? Faço licenciatura em matemática e no meu curso fiz uma disciplina de introdução à computação que usou linguagem Python, mas era algo bem inicial e básico. Você tem alguma recomendação de curso que posso fazer, linkando com a matemática para continuar estudo sobre Python, fora os que você já falou? Boa, animal. Acho que sim, de bate-pronto eu não tenho nenhum curso, tá? De Python especificamente que me vem à mente. Se você quiser também mandar um e-mail para a Gisele, posso perguntar aqui até para o pessoal da nossa área de Data, da nossa área de Ops, que eu falei que usam bastante sobre Python. Eles podem te recomendar se tem algum curso específico. Mas, assim, eu pessoalmente, falando de matemática e de Python, qualquer coisa relacionada a Data Science, assim, acho que pode ser um negócio legal para você explorar também, tá, Adriane? Boa, aí a gente procura aqui e te responde. Beleza, turma? Acho que é isso, né, Gisele? Acho que sim, gente. Muito obrigada. Amanhã eu vou mandar um e-mail para vocês com um formezinho onde vocês podem tanto avaliar essa live como dar sugestões para as próximas, tá bom? Muito obrigado por participar. Obrigada Obrigado, também. pessoal. Obrigado, Gi. Tchau, tchau. Tchau, gente.